Boa noite a todos e a todas que estão conosco. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pelo atraso do início das atividades. Todos nós estamos enfrentando ainda muitas dificuldades em nos ajustarmos a essa nova modalidade, né, de realização, não só de eventos acadêmicos, mas no próprio cotidiano de nossa sala de aula. Acabou acontecendo um equívoco aqui conosco e isso nos fez atrasar. Nós já estamos com a professora Yane Bessa, que irá participar da nossa mesa redonda de hoje, e estamos também com o professor Felipe Alves, nosso coordenador acadêmico, né, que retorna às suas atividades após um período afastado, e eu vou ser bem breve, não vou fazer nenhuma fala tão institucional, até mesmo em função do atraso que nós já registramos. Eu queria apenas agradecer a todos e a todas que tornaram viável a realização desse momento hoje, não é? Desde a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que enfrentou a feitura, a realização desse evento, né, com todo o empenho de sempre, na pessoa principalmente do professor Ivan e do professor Sidney, que pessoalmente tornaram tudo isso possível. Também aos professores palestrantes que gentilmente se dispuseram a estar conosco, conversando, né, principalmente hoje, que o tema da fala é tão oportuno, conversando e problematizando essa questão que se torna cada vez mais urgente e necessária de ser discutida. A impressão que eu tenho, professor, às vezes, é que nós estamos fazendo muita coisa sem ter consciência do que nós estamos fazendo, até mesmo sem ter consciência da dimensão do que nós estamos fazendo agora. Obviamente, nós somos incapazes de observar com neutralidade esse momento, as estratégias e tudo que tem sido construído. Né? Acho que, posteriormente, quando nós nos afastarmos um pouco da situação, talvez a gente possa alcançar essa compreensão. Mas, pelo menos, uma coisa boa, né? Algumas outras coisas boas também apareceram, mas uma delas foi essa aproximação dos nossos diálogos, né? A possibilidade de estarmos hoje conversando, mesmo com esse espaço físico tão distante entre nós. Então, isso acaba se tornando-se uma vantagem muito grande. Agradecer aos professores que se propuseram a ofertar minicursos também, né, durante essa semana, aos monitores que têm nos ajudado demais, que têm sido um suporte para nós da gestão, a própria gestão que se dispôs, né, na pessoa da professora Elisângela e do professor Felipe, a estar realizando tudo isso hoje. Eu vou passar a palavra muito brevemente ao professor Felipe, só para que ele possa dar boa noite, e após isso a gente já passa para a senhora, certo, professora Yane? Tudo bem. Boa noite a todos e a todas, a professora Yane, seja bem-vinda à nossa unidade, ainda que de forma virtual, né? Mas isso se faz necessário diante do cenário que estamos vivenciando. A nossa fala é só de agradecimento e de congratulações pela Semana de Iniciação Científica, que mesmo com todo esse cenário, mesmo com todas as dificuldades tecnológicas enfrentadas por nossos estudantes da unidade de Campos Sales e das unidades universitárias do interior, né, que é bem mais complicado dos grandes centros do que dos grandes centros urbanos, mas dessa feita, né, está acontecendo. Parabenizar a professora Carol, em nome de quem parabenizo todos os professores e estudantes da unidade de Campos Sales pela realização do evento, bem como de toda a Universidade Regional do Cariri. Então, boa noite, boa semana de iniciação científica a todos e a todas, que a gente possa dialogar, refletir sobre esse cenário e sobre a educação e sobre a ciência de uma forma bem mais geral, de hoje até sexta-feira. Obrigada, Felipe. Professora, como nós já temos um certo atraso, né? Nós vamos
passar logo a fala para a senhora, mas antes disso, eu queria só comentar o título da nossa fala. Hoje nós vamos estar falando sobre a educação em tempos de pandemia, né, os desafios da educação em tempos de pandemia. É um desafio, talvez eu não consiga nem encontrar uma palavra para descrever. Pessoalmente, como professora, continuar com nossas atividades, continuar, na verdade, com nossa missão, porque, pelo menos em minha opinião, ser professora é muito mais uma missão do que necessariamente uma profissão. Ela tem sido pouco compreendida, nós temos sido muito cobrados para retomar, para oferecer uma qualidade, e, ao mesmo tempo, temos que manter a nossa saúde mental, a nossa vida organizada, para que a gente possa minimamente oferecer algo de qualidade a nossos alunos. Esse evento ele foi pensado nesse sentido. O tema da nossa semana de iniciação científica é a pandemia, né, o contexto da educação na pandemia do Covid-19, e a professora Iane vai nos presentear. Ela foi indicada pela professora Jane Meire, que lamenta muito não estar aqui hoje. Infelizmente, ela apresentou um quadro de um problema de saúde de ontem para cá e não pôde estar, e pede desculpas, inclusive, para os alunos que esperavam vê-la aqui hoje. E eu estou tentando ocupar o lugar dela como mediadora. A professora Iane Bessa, que vai abrir a nossa mesa hoje, ela é mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará, UES, é graduada em pedagogia, né, uma pedagoga, pela Unicristos, e com uma graduação em psicologia e andamento pela UFRN. É especialista em diversas áreas, em arte e educação, psicopedagogia, tecnologia da educação, aperfeiçoamento em arte-terapia, educação infantil, recursos humanos, tem experiência na docência no curso de pedagogia, educação... Perdão, aqui eu me perdi um pouquinho... Pesquisa sobre formação de professores da infância, arte e educação no grupo IAT, da UES, tecnologia da educação no G1, da UFC, participa como coordenadora pedagógica do grupo Rede Arte na Escola, no polo da UES, atua como professora da educação à distância na Unicristos e professora formadora no programa da Universidade Aberta do Brasil, UAB. Desenvolve a orientação metodológica na UES e outros espaços acadêmicos, além de atuar na consultoria e coordenação de cursos online, ministrar aulas presenciais e à distância, tem experiência em organização e mediação pedagógica em ambientes virtuais de ensino. Ainda elabora projetos pedagógicos na educação básica e ensino superior, presta assessoria técnica e oficinas lúdicas para professores em espaços educativos. E acrescentando aí, professora, antes mesmo da gente se imaginar imersos nesse contexto, a senhora já desbravava esses caminhos da educação à distância, né, e das aulas remotas. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com a senhora hoje. A palavra é toda sua, professora. Pois é, Carol, muito obrigada. E nem precisava ter lido esse currículo todo. Esse currículo teve um tempo para ser construído. A gente lê ele rapidinho, mas é algo que eu fui galgando ao longo da minha vida, né? Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite da professora Jane Meire, muito cuidadosa, delicada e gentil de ter me chamado. Eu me sinto aqui numa grande responsabilidade de estar conversando com vocês. Bom, eu queria começar, para falar desses desafios, eu queria começar com uma frase, eu gostaria que vocês ouçam com atenção. Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro.
Serás para mim o único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Eu gosto de começar a minha fala muito pautada nesse grande livro do Pequeno Príncipe, que vai trazendo para a gente assim, um encantamento sobre cada página que a gente lê. Porque nós vivemos um tempo muito complicado, né? Um tempo em que a gente precisa se isolar, ao mesmo tempo se apropriar de tantos saberes, de tantos conhecimentos e habilidades. Ao mesmo tempo, nós buscamos uma introspecção para pensar sobre esse tempo. Então, é muito desafiador, porque um tempo de isolamento que nos implica uma presencialidade. Eu acho que essa é talvez o resumo de tudo que eu vou dizer. E eu já estou dizendo antes, que é para a gente já ir começando a pensar como é que nós nos implicamos na educação nesse tempo, né? Muitas vezes nós não achamos que precisamos de algo. Quantas vezes nós pensamos isso? Para que mesmo que eu estou estudando isso? E às vezes uma formação, um curso, um aperfeiçoamento vai chegando para você e você não entende como é que você viu aquela porta aberta. E você vai, explora, descobre, se apropria. E aquele conhecimento fica ali, naquele lugarzinho guardado para ser usado de alguma forma, né? Eu comecei na educação à distância muito antes da gente pensar na educação à distância da forma como ela é hoje. Eu lembro do meu primeiro curso, onde eu fui conhecer o que era um computador. Era uma CPU enorme, maior que uma porta normal de uma casa, e o professor levava a gente em volta da CPU, como se uma atividade prática, para dizer assim, olha, aqui nós vamos armazenar muita coisa. Aqui é uma mola propulsora para grandes acontecimentos na sociedade. E isso foi lá na década de 80, quando a gente começou a pensar no computador em casa, no computador usado de uma forma doméstica, mas nunca nós pensávamos que nós pudéssemos chegar a esse ponto, de acontecer tudo virtualmente. Então, eu quero hoje conversar com vocês sobre essa necessidade da presencialidade. Esse é o primeiro desafio, né, para se pensar na pandemia, para se pensar no que aconteceu conosco nesse momento. Então, eu peço licença a vocês para abrir aqui uma apresentação. Eu não sei se eu posso fazer isso. Posso abrir uma apresentação? Pode sim, professora. Então, eu vou aqui abrir, porque na hora que eu precisei fechar o computador para reiniciar, eu tive um momento de fechamento do PowerPoint, mas eu já estou abrindo aqui. Então, pensarmos nessa presencialidade é pensarmos como em tempos de pandemia nós conseguimos nos conectar com as pessoas, nós conseguimos, em algum momento, nos sentirmos numa rede de relacionamentos, de aprendizagem, enfim. Eu trouxe para a gente falar sobre esse desafio, e a apresentação está abrindo aí, só um momento. Eu prometo não me delongar, porque nós já tivemos muito tempo perdido nos conectando. Então, as ferramentas tecnológicas, ela tem nos aproximado, né? E esse talvez fosse o nosso grande medo de participar do mundo virtual, por muitas vezes não ter o domínio das habilidades tecnológicas enquanto professores. E aí nós pensamos, mas nós somos professores, né? Quem nós somos? Nós somos os mesmos de antes? E agora, né? Com tanta coisa para desbravar, é um longo caminho a ser desbravado. Mas nós estamos caminhando. E eu acredito assim que quando nós temos a possibilidade de uma porta aberta para fazer grandes descobertas, nós devemos entrar, passar nosso crivo,
E a partir do momento em que a gente passa o crivo e pensa, isso vai me servir, essa é a minha realidade, e a partir disso eu vou criando, fazendo ligações e me envolvendo no desafio, né? Então, nós precisamos nos implicar nessa presencialidade online, porque é a nossa condição principal agora. É o nosso momento de pandemia que nos impeliu a essas ações diferentes das que nós costumávamos ter na educação. Nós estávamos na escola, em grandes grupos de trabalho, com outros colegas, olho no olho com o nosso aluno, e de repente esse olho no olho se transformou, e de repente esse planejamento se transformou. Nós nos sentimos do outro lado, muitas vezes sozinhos, mas com a certeza da necessidade dessa presencialidade, e ela só ia poder acontecer se ela fosse virtual. Então, esse primeiro desafio, eu considero que nós já conseguimos quebrar pelo menos a metade dele, cada um de nós, a depender das nossas habilidades, né? O que é que nós temos hoje para enfrentar esse momento? Nós temos uma sociedade em rede, né? Nós estamos conectados de várias formas e são muito fortes os potenciais de mudanças em todas as esferas da sociedade. Nós temos consultas online, consultas terapêuticas online, academia online ou pela televisão, enfim, nós estamos, cada um no nosso canto, como eu mostro aqui nessa figura, né? Mas cada um num novo meio de comunicação. E isso vai formando esse novo ciclo de cultura que é próprio desse tempo e que a gente vai contar a história dela por muito tempo, né? E nós vamos começar a entender, como diz a música de Raul Seixas, que nós só usávamos 10% da nossa cabeça animal. Ele dizia isso numa música, né? Nós só usamos 10% da nossa cabeça animal. E agora? E agora, com toda essa implicação da comunicação, essa implicação do relacionamento online, do estar com o outro, de se enxergar pelo outro, a partir do olhar do outro, enfim, nós temos, então, um leque de opções para nos implicarmos e fazer essa nova formação cultural, né? Que por meio dessas novas demandas, e aqui eu posso falar de todas as demandas da educação, mas de todas as outras demandas sociais, técnicas, tudo nos impele a essa nova forma de comunicação. Porque isso vai nos provocar, né, a uma nova relação com o saber, vai exigir da gente novas posturas, principalmente de nós, profissionais da educação. Profissionais da educação, tanto da educação básica quanto da educação superior, eles tiveram que, numa fração de tempo muito curto, colocar em prática o que nós já sabíamos que éramos potentes para colocar em prática. Então, nasce aí esse novo perfil do professor. Eu lembro que lá nos anos da minha formação em pedagogia, se falava muito dos novos paradigmas da educação. Os novos paradigmas, eles estão todos os dias se renovando. E nós precisamos também nos renovar todo dia junto a esses novos paradigmas. A formação, ela pode auxiliar a ter esse novo perfil, sim. Uma formação implicada nessas novas habilidades, implicada nesse novo momento mundial, implicada na necessidade de não deixarmos o nosso aluno sozinho. Eu escutei umas palestras do professor Antônio Novoa, que fala da formação de professores, e ele trouxe muito bem isso. Nós, professores, e nós, alunos, não podemos nos sentirmos sozinhos. Nós precisamos fortalecer essa rede. Aí eu trouxe também um resultado de um estudo da Unicef, que disse que
sobre esses impactos da Covid na educação, que disse que mais de 137 milhões de crianças e adolescentes na América Latina viram seus processos educacionais serem pausados. Sim, nós tomamos muitos sustos, né? Nós tomamos um grande susto, nós não estávamos esperando por isso. Então, 4 milhões de estudantes do ensino fundamental, em média 14,4%, estavam sem acesso a nenhuma atividade escolar. Nenhuma atividade escolar. O impacto foi tão grande que nós ficamos, no primeiro momento, paralisados, né? Pensando, quem tem acesso? Como é que essas pessoas vão ter acesso? Como é que eu vou me colocar presente? Nós ainda estamos nos perguntando sobre isso. Porque nós sabemos que num país com as dimensões geográficas como o Brasil, a internet não chega a todos os lugares do mesmo jeito. Nós estamos aqui numa capital, vocês estão aí do outro lado do Ceará, e nós precisamos de uma boa internet, de técnicos habilidosos, conhecedores das tecnologias, para nós estarmos nesse momento aqui presencial, virtualmente, né? Então, isso é muito implicador na vida da gente, é muito implicador para a educação. Nos torna, assim, muito responsáveis. Eu acredito que a maioria dos professores tem sentido essa responsabilidade de uma forma muito, às vezes até pesada, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, eu aqui fico tentando me colocar no lugar dos professores da educação básica. Eu sou do ensino superior, tenho várias turmas, mas eu tenho um ambiente para mim todo preparado, a universidade organiza isso por meios da tecnologia, e nós conseguimos nos encontrar com esses alunos, aplicar as atividades, tirar suas dúvidas. Aí você imagina lá o professor da educação básica, que ele tem, muitas vezes, 5 a 6 turmas, e ele tem uma grande... um número enorme de alunos que não estão tendo acesso, que têm dificuldade com as atividades, ele tem que estar usando também outras ferramentas que não são necessariamente plataformas virtuais, porque essas plataformas, elas precisam estar na escola e nós não estávamos preparados para isso. Então, qual é o lugar da docência hoje? Bom, primeiro a gente precisa sentir esse fortalecimento da identidade docente. A gente precisa entender que nós estamos num momento em que nós somos, mesmo professores de alguns níveis diferentes, mas nós somos professores que precisamos estar conectados, desenvolver habilidades, e quantos professores mais velhos não têm essa habilidade toda, né? Precisamos dos técnicos, precisamos dominar os nossos conteúdos, saber propor a partir de ferramentas e estratégias diferentes, uma forma de como esse aluno vai se embrenhar nesse conteúdo, gostar desse conteúdo que a gente tem a oferecer. E aí eu vejo, né, pensando em Paulo Freire, que nós precisamos, nesse lugar de docência hoje, ser o porta-voz do esperançar. Acolher esses alunos, fazer uma escuta desses alunos, tentar minimizar da melhor forma possível as demandas que eles trazem, as dificuldades que eles trazem, e não deixar nunca esse aluno sozinho, né? Nós temos que nos apropriarmos e recorrer a tudo que pudermos para não nos afastarmos do nosso propósito, que é ensinar. Então, fortalecimento da identidade docente e o esperançar nos traz essa vontade que nasce na gente todo dia, na hora que a gente acorda. Como é que eu vou fazer hoje para que o meu aluno participe daquela atividade? Será que o meu aluno vai fazer a prova? Será que o meu aluno está bem emocionalmente? Né? Porque, além da Covid, vem também as questões afetivas, né? Então, os desafios, nós temos de estar presentes. Esse é o maior desafio. Nas redes, né? Nos WhatsApps da vida,
buscando nos comunicarmos com os colegas, descobrindo quais as estratégias que estão dando certo, mas isso nos implica. Isso é o principal desafio. A gente acorda todo dia com um número de lives maravilhosas para a gente assistir, que vai nos nutrindo dessa vontade de continuar ser professor, né? Buscando a formação. Quantos de nós fizemos vários cursos online? Quantos de nós procuramos ali no Google algo para tirar uma dúvida sobre como usar determinada ferramenta? Então, o desafio, ele vai, de certa forma, nos provocar essa reflexão. Quem somos nós, os professores de hoje? O que é que nós queremos a partir de um cenário que mexe não só com o nosso aluno, mas também conosco, né? Mexe com nós, de repente, estamos dentro de casa, abertos para o público, para o nosso público de alunos, para o nosso público de colegas, e trazendo esse desafio para ser compartilhado, para ser pensado. Então, nós precisamos, né, no grande desafio de manter viva a dimensão da formação, buscar essa formação, né, nos conectarmos com os nossos pares, com as nossas coordenações, com a nossa diretoria, com o poder público, para pensar assim, e aí? Quem é que também nos ajuda enquanto professor, né? Quem é que cuida da gente? E buscar nesse diálogo as respostas, mesmo que respostas que vão atender hoje e amanhã podem não nos atender, mas que nos deixe seguros de que nós queremos estar nesse momento presentes. Então, para que a gente possa voltar para o chão da escola, compreendendo que houve uma mudança, e aí a gente vai precisar ressignificar essa escola, ressignificar essas atividades. Nós jamais voltaremos para a sala de aula com o mesmo pensamento, com as mesmas estratégias. Não, porque os alunos também vão querer novas possibilidades de aprendizagem. E aí, cada um de nós, dentro do seu conteúdo, vai buscar ferramentas diferentes para provocar esses alunos, para tornar esses alunos atentos aos conteúdos e criativos, né? E assim reorganizar as nossas práticas pedagógicas educativas, e eu digo que buscando dentro de cada um de nós assim uma essência do que me faz sentir professor. Como é que eu me organizei para isso? Quais os saberes que, além dos saberes que eu já tinha, agora eu tenho que mobilizar outros saberes, para que nós possamos ser suporte para nossos alunos, né? Então, nesse momento de pandemia, a saúde e a educação, elas estão no mesmo patamar, porque as pessoas precisam ficar nutridas de saúde e precisam nutrir a mente dos conhecimentos, das novas possibilidades, quantas sinapses diferentes nós, professores, tivemos que fazer e quantas sinapses diferentes nossos alunos tiveram que fazer. Então, tudo isso nos implica muito a ficarmos atentos para esse novo momento. Por quê? Porque nós somos o somatório de todas as nossas experiências. E essa experiência, embora ela tenha o seu lado negativo, eu acredito que ela foi muito valiosa. Ela foi valiosa no sentido de que nós descobrimos que nós podemos fazer muito mais do que a gente pensava. Nós nem imaginávamos que a gente ia abrir a tela do computador e dar aula para os alunos online, que a gente ia criar não sei quantos grupos de WhatsApp e me comunicar 24 horas com esses alunos. Claro que isso aí trouxe uma implicação até na própria saúde mental, né? Tanto dos alunos quanto dos professores. Mas as experiências que nós temos
São essas experiências que nos formam. E a grande formação continuada que a pandemia nos impeliu a fazer sem nós querermos, sem nós termos escolhido, nos provocou, né, uma necessidade enorme que a gente tem que sair do nosso mundo e adentrar numa coisa muito maior, que é a educação posta da forma como ela está, né? Essa nossa nova necessidade nos impele para entender que nós temos que usar muito mais que 10% da nossa cabeça animal, como dizia Raul Seixas. E aí, essa formação, ela tem que ser uma formação responsável, né? E eu trago aqui a fala da professora Cecília Lacerda, que lançou o livro dela o ano passado, que fala sobre saberes profissionais e a aprendizagem da docência no ensino superior. E ela diz que a formação responsável, ela refere-se ao docente como sujeito de ensino, ou seja, que ao concebê-lo sob a ótica de um sujeito mediador, que domina saberes e conhecimentos, sendo responsável para o acesso ao domínio destes saberes e conhecimentos de um outro sujeito aprendiz. Pressupõe-se constituir uma relação de intersubjetividade dos humanos, marcados por uma identidade, ao mesmo tempo única e social. Eu penso que nessa formação responsável, né, ela nos mobilizou da cadeira. Alguém puxou o nosso tapete e disse, você tem que se implicar no que você sabe e aprender um pouco mais. Busque esse conhecimento, não espere que ele chegue até você, porque você vai precisar mediar esse conhecimento junto ao seu sujeito aprendiz, no momento em que você também é aprendiz, né? Eu vi muita gente tendo que deixar a sala de aula, porque não conseguiu articular, por algum motivo, tanta informação. Mas a gente não pode esquecer que nós, professores, precisamos dar a mão para os nossos colegas que não conseguiram entrar nessa roda de saberes novos, porque nós sabemos que os saberes, segundo Zabala, os saberes docentes, né, eles envolvem os saberes do conhecimento, os saberes da experiência, os saberes curriculares, os profissionais e os saberes pedagógicos. E esses saberes, eles se renovam a cada dia. Nos dias nós precisamos enfrentar algum desafio e entender como é que eu articulo aquele meu saber de uma experiência que eu tive numa situação, no lugar da profissão docente, que é a escola, ou no chão da sala de aula do ensino superior, o que cada um daqueles meus alunos trouxe de experiência, somada às minhas experiências, e nós vamos ter muita coisa para contar, nós já estamos contando. Eu andei pesquisando uma série de artigos que falasse sobre a pandemia, e eu encontrei artigos desde a educação infantil até a graduação, a pós-graduação, falando desse implicador que para pensar nos novos saberes de hoje, é pensar nas nossas referências, porque são as nossas referências de professores, né, de sujeitos humanos que nós somos, que vão nos movimentar em busca de algo que eu não achava que eu ia precisar. Então, aí você vai buscar na sua essência, porque nós estamos vivendo um momento muito líquido. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer amanhã. Não existe algo que determine, assim, olha, no mês de janeiro você vai estar em sala de aula, você vai ter que fazer tantas provas, você vai ter que dar tantos conteúdos. Não, nós estamos no momento líquido, em que a gente não tem mais a sala de aula como algo palpável. A sala de aula é esse momento aqui, né? Então, nós precisamos inventar novas maneiras, precisamos mudar e nos transformar para ficarmos presentes, para ficarmos atentos, como quem espera algo muito bom, ou como quem espera algo que não sabe o que é, para que a gente consiga continuar
participando, porque a escola ela é muito importante. A presença física, a nossa presença física, hoje, é muito difícil para estar com o aluno, mas nós precisamos ter, nesse momento, uma atitude de leitura da sociedade. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos pensar que o que vem por aí, eu, enquanto professor, ou eu, enquanto sujeito sem ser professor, preciso aprender a lidar. Né? Então, é um momento difícil, mas um momento curioso, um momento que favorece a essa nova reorganização das nossas sinapses, né? Entender as nossas novas necessidades. Carol, eu já me delonguei, mas eu vou já terminar. Fica à vontade, professora. Eu trouxe aqui, eu não sei se dá para todo mundo ver, um exemplo de como os professores da educação básica estão se implicando nesse momento, né? Nós temos aqui as atividades domiciliares, né? Elas são enviadas via e-mail ou via WhatsApp, porque a maioria das escolas, segundo muitos alunos que são professores na escola básica, que me responderam numa enquete que eu fiz, que eles estão usando muito o WhatsApp, porque nem todo mundo tem acesso dentro da escola a plataformas. Então, o WhatsApp talvez não seja uma ferramenta difícil de usar, né? Porque todo mundo tem o WhatsApp, tem uma internet básica que seja, ela consegue acessar o WhatsApp. E aqui vem um recadinho da professora. Boa tarde, turma. Hoje teremos nossa avaliação do 4º bimestre. Ela é toda online no Google Forms e está disponível no link, mas também está contida no arquivo PDF para aqueles que vão responder depois. Aliás, eu peço a todos que não demorem. São apenas 10 questões. Leiam com atenção toda a avaliação. Desejo sucesso a todos vocês. Talvez, quando a gente leia o texto, a gente não ache que é tão complicado. Mas você imagina, digamos que eu tenha 4 turmas, cada turma, em média, 45 a 50 alunos. E aí eu vou mandar aqui num grupo, só que cada aluno vai fotografar a sua prova, foi assim que essa aluna me contou, que ele fotografa a prova que ele fez e manda para o professor. Aí o professor tem. Se você se importava que tinha 1 ou 2 grupos com 1000 mensagens chegando, você imagina agora que você tem vários grupos de alunos, cada grupo enviando 40 provas, cada prova com 2 ou 3 páginas, e você tendo que organizar aquele arquivo todo. Eu confesso que eu ficaria maluca se eu fosse da educação básica. Mas isso prova que nós temos uma capacidade de nos organizarmos. E isso também nos implica a movimentar um pedido, quase que um apelo ao poder público, que melhore as internets, que nos deem plataformas virtuais capazes da gente gerenciar tantos alunos, né? Enfim, eu ainda queria dizer que aqui é um exemplo, né, aqui é um exemplo de uma atividade em que vai imagem, né? E a imagem agora tem um poder muito maior do que tinha, porque agora não é mais o professor lá na sala de aula falando, o aluno tem que ler, interpretar, olhar a imagem, interpretar a imagem para poder fazer a sua atividade. E aí ele diz aqui: bom dia, 6º ano. Hoje nós estamos iniciando as atividades da 4ª etapa, o último bimestre. Atenção, capítulo 8, página 154, página 176, resolver as questões 1, 2, 3, 4 e 5, e ainda da página tal, resolva as questões tais, resolva as atividades no caderno e respostas me enviar no privado. Eu li porque ela diz tudo isso e ela diz, me enviar no privado. Não tem uma plataforma para que ela vá trabalhar ali, que é diferente de nós professores
da UAB, por exemplo, que nós temos a plataforma. O aluno responde, a gente abre lá, a gente não vai no nosso privado para responder, né? Então, assim, é desafiador, mas eu quero dizer que eu estou, assim, me surpreendendo com tantos exemplos positivos, né? Eu tenho feito pesquisa sobre o que os alunos estão dizendo, tem muita coisa negativa, mas tem muita coisa positiva, e isso movimenta esses novos saberes docentes, dos quais nós precisamos não ter medo, né? Dos quais nós precisamos ter vontade, ter desejo, para poder continuar a nossa profissão de professores. Eu queria mostrar algumas referências que eu estou aqui, depois eu posso disponibilizar os slides, para que vocês possam ver por onde eu transitei. E eu quero agradecer o momento. Estou aberta. Professora Iane, a senhora nos deu muito o que pensar hoje. Eu gostei muito de como a senhora abordou toda essa problemática que nós, enquanto professores, vivenciamos hoje de uma forma humanizada, né? De uma forma que muito mais nos motiva do que nos abate, porque eu confesso que, obviamente eu falo por mim, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos sendo muito mais aprendizes do que mestres, nessa circunstância que nós estamos vivendo, né? A tecnologia, como a senhora disse, ela sempre esteve aí a serviço da educação, mas eu acho que nós nunca havíamos pensado a dimensão transformadora mesmo, não é, que ela poderia ter. Particularmente, eu tinha isso comigo, né? A tecnologia, ela sempre esteve comigo no meu dia a dia docente, né? Que já faz algum tempo que eu estou na carreira, apesar de ser muito jovem, mas não havia essa integração de forma solidária, de forma a se constituir como uma ferramenta que oportunizasse também o conhecimento, né? Ela era utilizada muito mais de forma acessória, e agora não. Hoje a tecnologia, ela é a protagonista, né? Ela é a protagonista de todo o nosso planejamento, de toda a nossa ação. Eu acredito que mesmo com o retorno das atividades presenciais, a presença da tecnologia, essa é uma opinião pessoal minha, mas a presença da tecnologia é um caminho sem volta. A gente não terá como se desfazer. E nós vamos ter realmente que parar e que repensar essas formas de integração, né? E eu acho que por isso que todas essas discussões que vem acontecendo, né? A fala da senhora muito oportuna, como eu já mencionei, tudo isso vai nos tornar outros professores. Nós vamos sair outras pessoas, mas principalmente nós vamos sair outros professores. E outros alunos também, né? Carol, eu queria aproveitar, antes que o professor Herbert começasse, eu queria dizer assim, eu sou muito positiva. Eu acho que a gente precisa ter positividade na vida, né? E a gente não pode esquecer, aí eu trago sempre essa porçãozinha, nós somos muito pequenos, nós temos muito a aprender, nós somos essa porção de amor, né? Que está em nós, de tudo que nos forma. E nós temos, além dessa porção de amor, nós precisamos ter um sentimento, né? Esse sentimento aqui, ó, você está vendo balançando aqui? É um sentimento líquido, que ele invade todos os lugares do nosso corpo de professor, da nossa mente de professor. Tudo nos mobiliza. Eu nunca fiquei tanto tempo na frente do computador. No começo, eu me senti muito angustiada. Embora eu seja uma pessoa muito positiva, no começo eu me senti muito angustiada. Porque eu ficava pensando no que seria a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A longo prazo, para mim, era o final do ano. Eu descobri agora, no final do ano, que eu ainda estou no curto prazo. E que eu preciso continuar me nutrindo
dessa professora que eu sou, de tudo que me formou, para eu continuar aqui. E eu quero sempre aprender. Eu acho que quando a gente quer sempre aprender, como diz Piaget, nós aprendemos até o dia da nossa morte, como nós queremos aprender, nós temos a possibilidade de, nesse momento, ter um grande conhecimento, desenvolver muitas habilidades, coisas que a gente nem imaginava que a gente pudesse fazer. Eu, às vezes, pensava, poxa, esse ambiente virtual ele é tão rico, mas os meninos só querem mandar mensagens no WhatsApp. Não, vamos usar o ambiente. Vamos botar imagens nas atividades. Vamos provocar os meninos numa pesquisa. Enfim, né? Nós somos líquidos não porque vazamos, mas porque preenchemos, sabe? Uhum. Concordo com a senhora, é uma visão muito positiva. E acho que nós estamos, sim, precisando dessa positividade, professora. Professora, nós temos alguns comentários e algumas perguntas, mas eu gostaria, até por uma questão logística, de passar para a fala do professor Herbert, para que nosso debatedor, o professor Felipe, possa depois compilar as perguntas, né, matizá-las melhor para que elas possam ser direcionadas, ok? Mas desde já eu agradeço demais a senhora, foi um prazer conhecê-la e com certeza eu quero dividir mais espaços com a senhora, virtuais, presenciais, ou sejam quais forem, ok? Obrigada. Eu gostaria apenas de registrar a presença da professora Elisângela, que está lá no YouTube conosco, nos comentários, a nossa diretora da unidade, alguns professores também que estão conosco e nossos queridos alunos. Nossos alunos, professor Herbert e professora Iane, eles possuem características que os particularizam bastante. A nossa unidade é uma unidade descentralizada. Então, nós estamos aqui em Campos Sales, fazendo divisa com o Piauí, muito próximos da divisa com o Pernambuco. Temos um alunado de pelo menos em torno de 40% de alunos da zona rural. E a nossa unidade descentralizada, ela representa, pelo menos para mim, que estou professora aqui há 8 anos, uma ferramenta de transformação social da vivência de todos esses alunos. Eu às vezes questiono para eles que se não fosse a presença da unidade, se não fosse a universidade a se aproximar deles, nós não temos certeza se eles estariam em um curso superior. Então, a maioria dos nossos alunos são os primeiros de suas famílias a ingressarem no ensino superior. Nós funcionamos ainda de forma muito precária, né? Ainda não temos um campus físico, mas nós temos uma força de vontade transformadora, e isso vem tendo um resultado muito positivo. Eu me orgulho demais dos meus alunos, eu me orgulho demais de meus alunos, daqueles que estão sendo agora e daqueles que já dividem a sala de aula comigo. E para continuar falando sobre essa temática, nós vamos receber agora o professor Francisco Herbert Lima Vasconcelos. O professor Herbert é uma celebridade das redes, né, em se falando de educação. Ele tem um canal nas redes sociais, um curso, que inclusive muitos alunos participam. Ele é professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, graduado em Física pela UFC, mestre em pesquisas na área de tecnologia aplicada à educação e metodologia de ensino de ciências da natureza e física em ciência da computação pela UFC, tem um outro mestrado na área de educação pelo IFCE, é doutor em pesquisa e avaliação da efetividade do desempenho da aprendizagem com análise multidimensional e multilinear pela UFC também, foi professor da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza, foi também professor da Rede Estadual de Ensino de Fortaleza, do Ceará, é professor formador em diversos órgãos institucionais do Estado e também de universidades, é atualmente secretário de Educação da cidade de Sobral, uma cidade que tem um protagonismo muito grande, né, não só na região do Ceará, mas em todo o Brasil, pelos resultados que vem alcançando.
E o professor Herbert, eu não sei se ele me ouve, me parece que ele está offline. Professor? Estou ouvindo sim, professora. O senhor estava caladinho aí. E o professor Herbert vai nos prestigiar com sua fala. Professor, da mesma forma, o senhor tem o seu tempo, e após a conclusão de sua fala, nós passamos para os comentários. E mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, professora. Eu que agradeço pelo convite em participar do evento. Quero cumprimentar os demais colegas, professores da URCA, da cidade de Campos Sales, cidade encantadora, que eu já tive a oportunidade de visitar várias vezes por conta do polo da Universidade Aberta do Brasil, em alguns cursos da Universidade Federal do Ceará e toda a região do Cariri. Queria também cumprimentar a minha colega, a professora Yane Bessa, que proferiu uma belíssima palestra e algumas reflexões importantes para todos nós, professores, e desde já quero pedir desculpas à organização do evento, se eu me exceder no horário, fiquem à vontade aí para ligar o áudio e avisar. Bom, eu tentei então dividir a minha fala em duas partes. Eu queria apresentar um pouco a perspectiva de onde eu estou nesse momento, do ponto de vista educacional, de uma política pública. Quero trazer aqui um pouco sobre a experiência educacional do município de Sobral, quem eu tive a oportunidade de estudar durante o meu doutorado, e para minha surpresa, anos depois, eu acabei me tornando, estou nesse momento, contribuindo pela educação do município, como secretário de Educação, embora seja professor da UFC e trabalhe com formação de professores. E, por fim, eu queria mostrar um pouco, na prática, algumas dessas experiências que a professora Yane refletiu muito bem do ponto de vista da perspectiva do professor, do desafio do ensino remoto. Eu acho que foram reflexões muito felizes, muito pertinentes, muito atuais, e eu queria trazer um pouco na prática como é que isso tem acontecido aqui numa rede pública na região norte do nosso estado do Ceará. Então, eu vou falar um pouco sobre o modelo, a experiência educacional do município de Sobral. Acho que vai ser bastante interessante para os acadêmicos, para os estudantes, e depois eu vou falar um pouco sobre a perspectiva do ensino remoto. Bom, agradeço a professora pelos elogios sobre o canal e as redes sociais no início da sua fala. Na verdade, essas iniciativas ocorreram recentemente por conta da pandemia e pela necessidade de promover a formação de professores aqui no município. Nós iniciamos uma série de ações utilizando as redes sociais, o YouTube, as ferramentas do Gmail e etc. E que bom que outros professores e educadores no Ceará, nas universidades, nas demais instituições, estão podendo acompanhar. Então, na verdade, os nossos professores são as verdadeiras celebridades, nós somos apenas mecanismos de uma grande engrenagem, de um grande trabalho que é realizado. Eu quero, então, pedir autorização para a organização do evento. Eu vou, nesse momento, compartilhar aqui a minha tela com vocês. Espero que todos estejam vendo a apresentação. Eu quero, então... Sim, professor. Estamos vendo sim. Muito obrigado, professora, pela confirmação. Então, eu quero um pouco falar sobre o contexto em que eu estou. Eu acho que vai ser muito pertinente e muito interessante para, na prática, a gente depois partir para algumas situações reais que vão ilustrar reflexões importantes que a professora fez há pouco na sua palestra. Bom, o município de Sobral, rapidamente para situar vocês, é um município que está a 240 quilômetros da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará,
Nós temos uma população hoje de quase 210 mil habitantes na zona norte do estado, e se a gente considerar todos os municípios no entorno, já que Sobral é uma cidade polo da região, nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de habitantes que encontram no município de Sobral, desde a oferta do ensino fundamental até o ensino médio e principalmente o ensino superior, que atende por meio de universidades públicas, estaduais, federais, privadas, toda a macro-região norte, com a oferta de cursos como medicina, engenharia, odontologia, etc. O município tem uma área territorial bastante significativa, são inúmeros distritos rurais, e uma população eminentemente urbana, são mais de 170 mil pessoas na área urbana, mais de 20 mil pessoas na área rural do município, além do 1,5 milhão em toda a região. Sobral tem hoje, na sua estrutura da rede pública municipal de ensino, onde eu pretendo trazer alguns exemplos, pretendo ilustrar o que está ocorrendo nesse momento do ensino remoto. São 68 unidades escolares, entre centros de educação infantil, escolas de tempo integral, escolas de Fundamental 1 e de Ensino Fundamental 2. Esse é o atendimento da rede pública municipal de ensino, tendo em vista que a oferta do ensino médio público é competência do Estado e o ensino superior, como eu citei há pouco, é competência das universidades federais e também da universidade estadual que nós temos aqui, além da rede privada. Sobral tem um atendimento no 4 e 5 anos de idade, que nós chamamos de pré-escola, universalizado há quase meia década. Nós conseguimos atender 100% de todas as crianças que estão matriculadas na rede pública municipal de ensino. A média brasileira é abaixo de 80%. E de 0 a 3 anos, que é a chamada creche, o Brasil hoje não consegue atingir os 24% de atendimento, ainda é uma média muito baixa. Nós já ultrapassamos os 54% e pretendemos universalizar, dentro da política pública municipal de educação de Sobral, um dos nossos objetivos é ter 100% de todas as crianças a partir do 0 ano de idade, já nos centros de educação infantil, na creche, na pré-escola, e vinculada à rede pública de ensino. A gente sabe que quanto mais cedo essa criança chegar, maior serão as probabilidades de atendimento, de acolhimento, de desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas, sociais, principalmente para protegê-la de eventuais vulnerabilidades que ela venha a sofrer no seu entorno social. Bom, Sobral tem buscado universalizar no ensino fundamental 2 também o chamado modelo de escola de tempo integral. Essa é uma experiência bastante interessante. Alguns trabalhos acadêmicos mostram resultados bastante exitosos no modelo do tempo integral, seja ele de ensino médio, regular, profissionalizante, ou até mesmo de ensino fundamental, porque permite, dentro da sua estrutura pedagógica, que a criança não só mantenha-se o dia inteiro na escola, mas também um currículo diversificado, contato com a arte, com a música, com a cultura, com o desenvolvimento da iniciação científica, com o protagonismo juvenil. A criança passa a pensar e elaborar e refletir sobre o que ele quer do futuro, da vida, da sociedade em que ele está inserido, da sua comunidade. Isso é importante para formar bons cidadãos. Sobral tem, então, são quase 34 mil crianças, desde o 0 ano de idade até as séries finais do ensino fundamental 2, além da educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de fundamental importância, também é atendida pela rede pública municipal. O atendimento educacional especializado também é outro foco de inclusão educacional e é transversal esse atendimento em todas as séries, em todos os níveis e em todas as idades. Na perspectiva também da experiência de educação que eu compartilho de vocês no município de Sobral, além das escolas, é importante a gente considerar outros espaços
de aprendizagem, educacionais, culturais. Então, a cidade criou ao longo do tempo um centro que oferta cursos de línguas, idiomas gratuitamente para os estudantes da rede pública, também para os estudantes universitários e para a comunidade em geral, de inglês, espanhol, italiano, francês, além de cursos de informática no nosso centro de línguas. Sobral tem também uma biblioteca pública municipal. Claro que as tecnologias estão aí, são importantes, mas a gente sabe também da importância cultural do espaço, do que é ter uma biblioteca municipal. Então, são mais de 26 mil exemplares, além de uma brinquedoteca, que é um espaço lúdico voltado para o atendimento das crianças, para trabalhar com a música, com a cultura, com o teatro, com a ludicidade, uma perspectiva do incentivo à leitura desde a educação infantil. Sobral também, dentro da sua experiência educacional, criou uma escola de formação de professores. Então, Sobral entende que a formação de professores é fundamental, que a universidade cumpre um papel muito importante. Esse papel é de uma formação inicial, crítica, reflexiva, teórica, mas a gente sabe também da importância da formação continuada de professores, que pode ser no nível de extensão universitária, no nível de pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, mas também pode ser fora do espaço acadêmico universitário. E aí o município, há mais de 15 anos, criou uma escola permanente de formação de professores, onde todos os meses, ao longo de todos esses anos, todos os professores da rede pública saem pelo menos uma vez por mês de sala de aula, recebem formação continuada, capacitação, qualificação e retornam com metodologias, materiais didáticos, recursos e estratégias pedagógicas. E essa formação é uma formação em pares. Então, os formadores são ex-professores da rede pública ou professores que já passaram pelo município, que desenvolveram bons trabalhos, boas estratégias e passam a ser formadores dos seus pares, dos seus colegas de trabalho. Sobral, dentro dessa experiência educacional, que tem 24 anos, mais de 2 décadas, estabeleceu alguns Professor? Pessoal, travou para vocês? Sim, eu não tô, eu tô vendo que ele travou para ele, né? Para mim tá ok. Professor Herbert? avançam para o ensino fundamental. Tivemos um pequeno problema técnico. Acho que a internet do professor caiu. Pronto, voltou. Peço desculpas, tive uma pequena oscilação aqui na internet. Tudo bem, professor. Acontece. O senhor pode reproduzir novamente os slides? Pronto. Bom, então, seguindo após essa pequena interrupção. A segunda meta é para aquelas crianças que eventualmente avançaram com lacunas de aprendizagem, desenvolver projetos de contraturno, de apoio, reforço escolar, projetos que envolvem literatura infantil, a leitura, a alfabetização, engajar os alunos em atividades como é o caso de Olimpíadas escolares, né, de matemática, de ciências. Então, esse apoio a crianças com dificuldades, especialmente com alternativas, com programas e projetos por parte da rede municipal, é fundamental. A segunda meta é ter um foco de proficiência nas áreas de língua e portuguesa, compreendendo que ler, escrever, interpretar, desenvolver o raciocínio lógico-matemático
vai garantir que a criança também seja protagonista em história, em geografia, em educação física, em química, em ciências. Então, ter esse foco de garantir a base para que ela possa se desenvolver em todas as áreas. E a quarta meta é ampliar a educação infantil, alcançar uma oferta de educação infantil e compreender que a educação infantil é sim um espaço do brincar, da ludicidade, do acolhimento. Travou novamente para mim. Mas sim munindo o professor de bons materiais didáticos, de várias estratégias pedagógicas, de uma série de conhecimentos e experiências, para que ele possa decidir em sala de aula o que utilizar de melhor em cada método, em cada teoria, em cada metodologia de ensino. Então, Sobral, para encerrar, dentro dessas características, tem 3 eixos na sua política educacional. O primeiro eixo é o que nós chamamos de fortalecimento da gestão escolar. Então, diferente de muitos municípios, não existe indicação política para cargos de gestão escolar, como diretores e coordenadores. É uma seleção meritocrática, com prova, com entrevista, com curso de formação. Permitir e garantir a autonomia da escola no ponto de vista administrativo e pedagógico. Então, as escolas recebem incentivos e programas municipais de apoio para garantir a aquisição de material didático, reforma, infraestrutura. Isso é muito importante para manter um nível de qualidade e de excelência na escola pública. Fortalecer a ação pedagógica, e aí eu estou falando de organizar, qualificar o trabalho em sala de aula, promover a formação de professores, disponibilizar currículos e materiais didáticos, além da formação continuada de excelência focada na melhoria do trabalho de sala de aula. E, por fim, uma política de valorização dos profissionais do magistério, garantindo o piso salarial nacional, que é um direito dos professores, mas também bonificações, incentivos, complementações por meio de leis que possam valorizar o professor a partir da melhoria dos índices de aprendizado dos seus estudantes. Então, é uma plataforma que tem diferentes perspectivas de trabalho, de interação, e que visa prover uma política educacional de qualidade. E essa plataforma está pautada no desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes, através de avaliações em larga escala, especialmente na área da escrita, da leitura, do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, mas também focada na alfabetização. E no caso da alfabetização, não só uma avaliação escrita, mas também uma avaliação oral, onde as crianças, através desse processo avaliativo, leem textos, cartelas, e a fluência da leitura, a compreensão textual é avaliado, fazendo com que, mesmo crianças que estão na periferia, filhos de trabalhadores, são pobres muitas vezes, são capazes de aprender, de se alfabetizar aos 6 anos de idade, diferente da crença que se criou no nosso país, infelizmente, que o filho do pobre, do trabalhador, tem que ter um ensino público de baixa qualidade, ou que ele não consegue, por exemplo, se alfabetizar aos 6 anos, como as crianças que estão na rede privada conseguem, lograr êxito, entrar em cursos universitários, se destacar em Olimpíadas escolares, científicas e acadêmicas. Então, a gente tem tentado superar essa barreira, muitas vezes, da desigualdade econômica e social através da educação, porque a pobreza, a desigualdade social não é uma condicionante para que a criança possa melhorar a sua condição de vida através da educação e do aprendizado. E todos esses dados da avaliação também são importantes, porque eles são lidos e interpretados pelas escolas para melhorar o seu plano de ação, para reestruturar as formações continuadas, ou seja, para promover um acompanhamento
no campo da gestão escolar com qualidade. E isso só é possível também diante da superação de novos desafios, como, por exemplo, à luz da BNCC, que é um documento que tem uma série de limitações, que pode ser muito criticado, porque apesar da boa intenção, mas não foi elaborado dentro das expectativas e do grau de excelência que a gente gostaria, mas que dá referências para que os municípios possam construir novos currículos. Então, Sobral tem construído novos currículos de língua portuguesa e matemática pautado em algumas experiências internacionais. E pensar também para além das questões cognitivas. Então, pensar numa formação humana, integral, pensar numa formação que trabalhe com a criança competências sociais, afetivas e emocionais. Então, a empatia, o respeito, a tolerância, a autoconfiança, o entusiasmo, a determinação, a organização, a compreensão do respeito ao outro, da diversidade, trabalhar questões do cyberbullying, trabalhar questões ligadas à sexualidade, enfim, trabalhar com o desenvolvimento de competências socioemocionais que são tão importantes, tão fundamentais para promover a amabilidade, o respeito, e para isso nós criamos uma nova carreira dentro da área educacional pública, que foi um profissional que é chamado de orientador das competências socioemocionais. Fizemos um concurso público e temos, junto com os professores, diretores e coordenadores, um psicólogo em cada escola para trabalhar, para atender, para cuidar das questões emocionais dos profissionais e também dos estudantes. Então, aqui está um exemplo de como trabalhar a amabilidade com dinâmicas, trabalhando com cores, com imagens, trabalhando com jogos, através de grupos de atendimento, de rodas de conversa com as crianças. É um trabalho que tem sido feito interdisciplinar com os conteúdos curriculares, mas também com psicólogos e desenvolvendo competências socioemocionais nas escolas. O município de Sobral também tem participado de avaliações internacionais, então nós participamos de uma versão do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, chamado de PISA para escolas. Infelizmente, o Brasil não tem resultados muito positivos nessa avaliação, mas o município de Sobral foi convidado para participar, não como um país, como uma cidade que vem se destacando. Então, nós fizemos uma sensibilização com os nossos professores e alunos, fizemos a aplicação da prova e os resultados foram bastante positivos. Os estudantes de Sobral alcançaram médias não só acima das médias no Brasil, mas também de alguns países europeus, como é o caso da França, da Suécia, da Itália, do próprio Chile, aqui na América Latina, que é uma referência de qualidade educacional. E esses resultados nos mostraram que o desafio ainda é grande, permanente, mas que a gente pode, mesmo no sertão nordestino, no interior cearense, conquistar níveis de aprendizado para os alunos, para que eles possam ter uma qualidade de vida no futuro e promover uma transformação social por meio da educação. Estamos implantando um currículo de ciências nas nossas escolas, com laboratórios de robótica, com inovação pedagógica, com tecnologia, para trabalhar a ideia de organizar novos currículos, especialmente o ensino de ciências, por meio de um ensino inovador, prático, com a cultura maker e com as novas tecnologias. E aí eu encerro complementando um pouco sobre a experiência educacional de Sobral, mas principalmente a fala da minha colega professora que me antecedeu, com alguns exemplos do que ocorreu e do que vem ocorrendo a partir do mês de março desse ano com a pandemia. Eu não vou utilizar slides nesse momento, para não cansar vocês, mas vou tentar exemplificar de maneira prática o trabalho remoto, como ele tem se dado, né? Então, primeiro a gente tem distribuído para as crianças materiais impressos, principalmente para aquelas crianças que estão na zona rural, então, livros, apostilas e etc. Criamos grupos de WhatsApp com os pais, professores e as crianças,
e elas elaboram uma série de atividades cognitivas e também socioemocionais, e esse material é enviado pelas famílias pelo celular. Para aquelas famílias que têm computador, algumas também fazem o acompanhamento através do computador e participam de algumas atividades. Então, aqui é o exemplo de algumas crianças que estão acompanhando uma aula remota pelo celular do pai, da mãe, vestem a farda, cumprem o mesmo horário. A gente tentou estabelecer uma rotina para que elas pudessem se disciplinar e organizar o seu tempo, principalmente num momento como esse de pandemia. E para aqueles alunos que não têm a internet, não têm o computador, o tablet, e nem muitas vezes o celular, a gente distribui a atividade, depois o professor ou um profissional da escola passa para receber, faz a correção e dá um retorno, dá um feedback, ou por telefone, ou pelo próprio celular, ou através da internet. No campo da formação de professores, toda a escola de formação de professores de Sobral teve que se adaptar, então a gente promoveu uma série de cursos, capacitações e formações para os nossos professores desde o primeiro dia de aula, inicialmente utilizando plataformas de educação à distância tradicional, depois as ferramentas do Google Meeting, do Google Sala de Aula, passamos para o YouTube, através de aulas remotas, e abrimos os nossos cursos, convidando pesquisadores, especialistas, doutores. Estamos fazendo reuniões periódicas com todos os professores do município, coordenadores, todos os diretores, como vocês podem ver nessas imagens ilustrativas que eu compartilho aqui nesse momento, e que compartilham também, vão ao encontro também com o que a professora colocou sobre experiências do grupo de WhatsApp, no YouTube, no Google Meet, no Google Sala de Aula, no celular, na TV, no computador, ou até mesmo, em alguns casos, para as crianças sem acesso à tecnologia, de maneira impressa com esses materiais. Obviamente que a gente sabe que os desafios são imensos, mas investir fortemente na formação de professores, trabalhar com a questão da efetividade, desenvolver habilidades no uso das ferramentas, se adaptar-se ao momento, então pensando em atividades práticas, construtivistas, makers, envolvendo e engajando as famílias, o pai e a mãe têm um papel fundamental nesse momento. Eles não têm a formação pedagógica específica, não são pedagogos, não são licenciados, não conhecem as teorias educacionais, mas com a boa orientação dos professores, se adaptando para esse momento, que é um momento de adaptação, de superação. Essas atividades são muito ricas, podem ser muito importantes e fazem um diferencial muito grande. A gente também tem trabalhado, como vocês estão vendo aí na tela, com os nossos adultos e idosos na educação de jovens e adultos. A gente também tem feito um trabalho de entregar material impresso, cadernos de exercício, de tarefas de casa, acompanhar pelo celular. Aqueles que conseguem se conectar, aos poucos foram se adaptando, utilizando o Google Meeting, o computador, o celular. Para aqueles que não conseguem, através do telefone, de ligação, ou até mesmo do envio e da entrega de atividades impressas, eles aos poucos foram se adaptando. No campo da formação de professores, nós temos feito vários cursos. Aqui, para encerrar, é um exemplo dos professores e educadores em zonas rurais, entregando livros, pastas de materiais didáticos, recebendo os materiais e atividades para fazerem correções, indo na casa de cada criança, respeitando o distanciamento social, utilizando máscaras. A gente tem tentado chegar a cada aluno, a cada criança, com materiais didáticos, mas também com alimentação, com outros recursos. E aqui eu encerro com um exemplo de como tem se dado a formação de professores. Então, nesse momento, a gente tem feito parcerias com professores de universidades do Brasil e de fora do Brasil, tem aberto os nossos cursos para todos os educadores, né, do Ceará inteiro, mas também de todo o Brasil, em canais. São formações gratuitas,
vinculadas à Escola de Formação de Professores de Sobral, mas também registradas na Pró-Reitoria de Extensão da UVA, da Universidade Federal do Ceará, da URCA, e os professores nos acompanham. Aqui são exemplos de professores, não só em Sobral, mas em várias cidades do Ceará e do Brasil, que acompanham as lives, fazem foto, anotam as aulas, cumprem as avaliações, assinam a lista de frequência, todas as aulas com material didático complementar, com leituras de artigos, com slides, com participação no chat, com interação em grupos de WhatsApp. Então, hoje, são mais de 61 mil professores e educadores de todo o Brasil inscritos no nosso canal e também mais de 136 mil professores inscritos nesses cursos, que acontecem com aulas ao vivo, toda sexta e todo sábado, e ao longo da semana também ficam gravadas no canal do YouTube, e há um atendimento dos nossos formadores, educadores e etc. E a gente criou também, nós criamos, nesse momento de pandemia, canais como blogs, redes sociais e sites que disponibilizam palestras gratuitas, materiais didáticos. Aprovamos junto à CAPES mestrado profissional para professores na área de tecnologia educacional, inclusive com a aula inaugural na próxima sexta-feira, no auditório da reitoria da Universidade Federal do Ceará, mas também aberto ao público, a aula e também os próximos editais. Gratuito e com foco em capacitar e qualificar os professores para a utilização de tecnologias. Realizamos Olimpíadas com as crianças de física, de matemática, de língua portuguesa, de história, de geografia, também virtual, utilizando ferramentas como o Kahoot, o próprio Google Form, e estamos realizando ciclos de formações e de palestras gratuitamente. E aqui está um exemplo, todo o material, link de inscrição e as formações estão disponíveis numa série de sites, de canais, de links. Eu vou depois deixar disponibilizado aqui no chat da nossa live. Bom, essa é um pouco da experiência, peço desculpas por ter me alongado um pouco, espero ter ilustrado a fala anterior, que eu acho que foi muito pertinente da minha colega de mesa. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Professor, o senhor só se alongou porque o senhor tinha muito a falar, né? E a gente queria muito ouvir, porque, às vezes, isso é até uma preocupação nossa, enquanto professores formadores. Até que ponto nossos alunos, eles saem da teoria e entram na prática. Então, eu acho que a fala do senhor, ela foi muito oportuna nesse sentido, enquanto a professora Iane, ela pincelou um pouco todas essas questões metodológicas e teóricas, o senhor nos trouxe um exemplo de prática. E eu confesso, dá até vontade de ser professora de Sobral, viu, professor? Porque nós, professores, somos tão carentes de reconhecimento. Essa pandemia, ela mexeu com todo mundo, né? Mas nós, claro que existem muitos outros profissionais, né, dos serviços básicos, da saúde, por exemplo, que foram muito mais desafiados, mas eu acho que nossa classe, ela foi muito desafiada e ela foi, sim, muito cobrada. E, às vezes, cobrada por uma coisa que nós nem estávamos prontos para oferecer, né? Eu tenho um filho na educação básica inicial e essa sempre foi uma inquietação de como acompanhar essas atividades, de como integrar essas atividades ao cotidiano nosso, do nosso dia a dia em casa, de como me ajustar como professora no contexto familiar, de como conseguir, por exemplo, ministrar uma aula de dentro de casa, o que para uma mãe, na maioria das vezes, é um desafio muito grande. Então, perceber que vocês têm toda essa sensibilidade até nos afaga um pouco, né? Minimiza um pouco a nossa angústia. E Sobral, ela vem sendo, né, a educação de Sobral vem sendo
um exemplo para todos nós, e sempre foi, principalmente no que diz respeito à integração que vocês conseguiram fazer da tecnologia com o ensino. Assim como a professora Iane Bessa, como eu comentei, já partilhava desse diálogo com as tecnologias antes mesmo do contexto pandêmico, né, em função da sua atuação na Universidade Aberta do Brasil, Sobral também já vinha integrando essas ferramentas tecnológicas ao ensino, não de forma distanciada, mas de forma presente mesmo, né, concreta, e é muito interessante ver que vocês já têm resultados. Então, é um pouco que um exemplo que nós temos a seguir, e que nos faz pensar também que essa problemática da educação e da tecnologia, principalmente, ela precisa ser vista também academicamente. Eu acho que nós, professores de cursos de licenciatura, não podemos permitir, né, que o retorno aconteça sem essa reflexão, sem essa integração dessa nova realidade, na verdade, que começou na prática, né, nós tivemos que começar isso através da prática, mas que aos poucos se consolida como uma metodologia mesmo, né? E eu tinha só uma perguntinha antes de passar para o professor Felipe e os comentários do pessoal lá no YouTube. Eu fiquei só com uma dúvida na explanação do senhor, professor. O senhor falou muito sobre a formação dos professores, sobre como toda essa logística chega até os alunos. E eu queria saber do senhor se, no contexto da educação de Sobral, há algum incentivo para os professores no sentido não só de formação, mas de facilitar, vamos dizer assim, a concretização de suas atividades, porque nós sabemos que quando se trata principalmente da educação básica, nem todos os professores têm computadores, nem todos os professores têm um treinamento para a utilização das tecnologias, nem todos os professores têm acesso a uma internet, a equipamentos mesmo. E vocês tiveram essa preocupação de oportunizar isso aos professores, ou ficou mesmo como está sendo? Porque conosco tem sido muito isso, né? Nós sozinhos, a gente descobre, de repente, que nosso computador não serve para determinada coisa, então temos que adquirir um outro equipamento, né? E tudo isso acaba sobrecarregando um pouco. E eu queria saber se vocês pensaram também nisso. Perfeito. Essa pergunta é muito boa, porque a gente sabe que a formação é essencial, que se empoderar de ferramentas tecnológicas digitais é importante, se capacitar na utilização delas, mas é preciso ter equipamentos físicos, ter internet na escola, ter laboratórios de informática, com tablets, com computadores, etc. E aqui eu trago para vocês o que a gente tem feito nesses últimos anos. Vou compartilhar rapidamente a minha tela, então, para responder a pergunta da professora. Aqui são escolas onde nós estamos já instalando, já vínhamos fazendo e agora aceleramos, laboratórios de tecnologia digital, onde a gente, primeiro, monta toda uma infraestrutura visual da sala, com puffs, com a pintura diferenciada, com a iluminação para que as crianças possam estar dentro da sala juntamente com os professores. Estamos adquirindo tablets, notebooks, fazendo reformas e intervenções nas escolas e distribuindo para alguns professores, diretores, aqueles que necessitam, principalmente computadores, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma escola com 50 computadores que está aguardando a retomada das atividades presenciais para que a gente possa ter um ensino híbrido e, ao mesmo tempo, oferecer momentos presenciais gradativamente, enquanto a gente vai em busca de uma imunização e possa ter maior segurança, mas também o uso de tecnologias. Então, para alguns profissionais e para algumas crianças, a gente tem feito a distribuição nas escolas, a gente tem feito reformas e montagens de laboratórios e espaços, mas, sem dúvida nenhuma, ainda é um grande desafio. Muitos professores estão fazendo esforços
bastante significativos, não dispõe ainda, a gente pretende conseguir alcançar a todos, mas ainda não dispõe de equipamentos, e a gente está em busca de viabilizar isso o mais breve possível. Fiquei impressionada, de verdade, com esses espaços, com essa sensibilidade, né, de colocar todos os protagonistas, né, do processo educacional. E é muito interessante vocês construírem essa reflexão, né, para um retorno, até porque nós temos, enquanto professores, nós temos consciência de que os alunos que nós vamos receber de volta, quando do retorno, não serão os mesmos. Então, eles vão cobrar coisas diferentes de nós, vão cobrar não só outras metodologias, mas outras formas de se fazer e de se construir a educação, né? Achei muito interessante. Professora, a senhora gostaria de comentar alguma coisa, complementar? Fique à vontade. Estava quase levantando a mão. Dizer, assim, para o professor Francisco Herbert, que essa palestra era para ser dada primeiro para todos os secretários de educação do país, né? Porque é preciso uma vontade política para a gente fazer as coisas acontecer. Né? Primeiro a vontade política, depois a gente busca os recursos e concretiza essa vontade política. Então, eu quero parabenizar pelo que eu vi, porque é raro da gente ver. Isso aqui é que nós chamamos de implicação, isso que nós chamamos de presencialidade, isso é que nós chamamos de não abandono aos alunos e aos professores. Né? Então, quando a gente fala dessa presencialidade, né, que eu tanto toquei na minha fala, é desse sentimento de fazer com que as coisas aconteçam, de não deixar as pessoas à própria sorte, né? Porque a gente sabe que não existe essa condição objetiva para o país inteiro. Já não existia antes uma condição objetiva de ensino para todo mundo, e na pandemia, então, isso se alargou, né? Então, eu fico muito feliz de ser tão positiva e ter visto uma experiência tão positiva. Eu acho que as meninas escolheram a dedo aí. Uma outra coisa que eu queria dizer é que quando o aluno vê toda esse cuidado, porque isso é um cuidado não só um cuidado pedagógico, mas é um cuidado social, é um cuidado pessoal, é um cuidado afetivo. Quando ele vê tudo isso sendo colocado à mostra e disponível para ele, é claro que o sujeito fica muito mais implicado no seu aprender, né? E o que eu achei muito interessante foi essa relação família-escola, que também mudou com a pandemia, porque a gente sabe que existem as famílias que não se implicavam na educação dos filhos, isso é uma realidade, é só a gente começar a buscar artigos sobre isso e leituras que a gente sabe que isso existia. Então, a pandemia também mexeu o tapete das famílias, né? Eu fico muito feliz por essa experiência, de ter assistido essa experiência, e me pergunto, e as famílias que não se implicaram? Né? E por que estratégias, né? Por que elas não se implicaram? Que estratégias políticas podem acontecer a partir desse momento para que todo mundo se preocupe com o sujeito aprendiz, seja em casa, na pandemia, seja lá na escola. Parabéns, professor, pelo seu belíssimo trabalho. Professora... Em Sobral, gostei muito. Tem um fã-clube já. Professora, muito interessante o que a senhora falou, né? O porquê dessas famílias não estarem se integrando também. Porque, como a senhora mencionou, a pandemia acabou por deflagrar uma ferida social nossa, que marca mais ainda a nossa desigualdade. Nós temos, sim, famílias que não têm acesso à internet, nós temos, sim, famílias que não possuem equipamentos para o acesso às aulas, então tudo isso
são coisas que precisam ser pensadas, mas que me parece que Sobral se antecipou e consegue, mesmo que de forma presencial, entregando uma atividade, chegar a todo mundo. Agora, por conta do tempo, eu vou passar para o professor Felipe, que é nosso debatedor, para saber se há alguma pergunta lá no chat do YouTube, onde a palestra está sendo transmitida. Professor Felipe? Oi, boa noite, professor Herbert, né? Já havia saudado a professora Iane, parabenizar pelas contribuições de ambos, né? Valiosíssimos para o momento atual, para a nossa abertura. Estamos abrindo a Semana de Iniciação Científica com chave de ouro, a experiência da professora Iane para a resistência desse momento atual e a experiência prática do professor Herbert com a educação nota 1000, né, da cidade de Sobral, aí conduzindo e aí orgulhando o nosso estado de todo o Ceará com essa educação, com essa gestão democrática, participativa, e aí eu invejo para nós, professores, e aí para as outras cidades, a educação, a gestão da educação de Sobral. Né, e aí, alguns comentários aqui no chat, né, inicialmente para a professora Iane, a Lucas colocou, professora, alunos e professores foram jogados nesse modelo de ensino, sem preparo, muitos sem recursos tecnológicos. Então, como as secretarias de educação podem auxiliar os professores e alunos nesse momento, né? Então, acredito que a própria fala do professor Herbert já tem aí dado uma resposta a essa pergunta, mas a professora tem aí a liberdade para comentar como foi direcionada a senhora. Então, eu fico pensando que nós fomos jogados, né, nesse momento novo, toda a sociedade mundial foi jogada num momento novo. Então, nós temos que nadar. O mar está revolto, nós precisamos nadar, nós precisamos ir em busca. E nós precisamos também de vontade política, que foi o que eu já disse anteriormente para o professor Herbert, né? Então, a política educacional precisa enxergar que o momento não passou, então a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aí, e a depender do tempo que a gente vai ficar, nada mais será como antes. É um novo normal, né? Então, aqueles velhos laboratórios obsoletos nas escolas, de atividades pontuais, não serão mais obsoletos. Aqueles velhos professores com seus slides prontos para todas as aulas daquela disciplina, não usarão mais aqueles slides, eles precisarão se refazer, eles precisarão pensar na prática, eles precisarão implicar na pesquisa, enfim, nós fomos ligados para nadar mesmo, foi um teste. Também aquele teste que quando o passarinho solta, a mãe passarinho solta o seu filhotinho e bota para voar, né? Então, assim, nada acontece sem movimento. Eu digo que esse jogar nos causou um impacto, mas também nos mobiliza. Verdade, professora. E aí tem um comentário da Arusha, né? A tecnologia é algo engrandecedor, mas na pandemia ela acabou se tornando, entre aspas, um monstro devorador. Fomos, entre aspas, sufocados pela máquina, mas estamos conseguindo driblar isso. Né? Não é uma pergunta, é um comentário. A senhora também... Eu quero dizer para a Arusha, né, que é um monstro que tem que ser vencido. Não é mais tão monstro assim. A gente já conseguiu acender a luz e saber que ele não é tão malvado, né? É uma nova cultura. Nós precisamos estar na nova cultura. Como no começo da LDB de 96, que eram os novos paradigmas, eu me lembro estudando a LDB, são os novos paradigmas, tudo eram novos paradigmas. Eu quero contar um exemplo rápido. Eu, como aluna da pedagogia, quando comecei, o professor, em sala, falou assim, passou um seminário e disse, eu quero apresentação no PowerPoint. Aí todo mundo arrancava os cabelos, o que é o PowerPoint? Como é que a gente vai fazer PowerPoint? A gente nem tem computador. Eu falei, calma, nós vamos procurar quem sabe para nos ensinar. E assim o grupo preparou
todos os grupos prepararam seu PowerPoint e o monstro foi devorado. Ele não mais nos devorou, nós devoramos o monstro. Eu acho que é isso. É verdade, a própria vontade, né? A própria vontade, como a senhora colocou, de devorar e vencer mais esse desafio, né, educacional. Felipe, eu digo que é ter humildade para aprender. Humildade para aprender. Quando a gente pega algo que não sabe, diz assim, eu não sei isso não, eu não quero aprender, a gente não vai avançar. Mas se a gente olhar e disser assim, bom, não é tão feio assim esse monstro, eu vou tentar. A gente não pode desistir jamais. É o que a professora Elisângela colocou aqui no chat, né? Acessibilidade, toca nossa sensibilidade. Então, a humildade e a sensibilidade para vencer, né, esse momento. E aí tem uma outra pergunta da Arusha, né? Os cursos de pedagogia deverão ser revisados e trabalharem com mais força a questão de aulas por outras plataformas digitais, como o WhatsApp. Os alunos de pedagogia devem ter aulas sobre essa modalidade, ou seja, de como preparar a aula via WhatsApp, e-mail e etc. Bom, como nós falamos anteriormente, nós fomos mobilizados a uma nova técnica de ensino, ao uso de novas estratégias, né? Consequentemente, nós vamos precisar reorganizar as formações. Nós já estamos tentando fazer isso. A prova é o professor Herbert aí que está mobilizando todo mundo da forma que ele pode, com tecnologia. Então, com certeza, se nós reclamávamos da escola que ela estava a 50 anos-luz do que ela realmente deveria ser, agora vamos esquecer esses 50. Vamos ter que nos refazer. E a própria necessidade vai provocar um novo olhar sobre os currículos. E a gente vai adequando. É com certeza que o aluno da pedagogia, que vai sair da pedagogia a partir dessa crise, dessa pandemia, é totalmente diferente do aluno que saiu na década de 90, depois do começo dos anos 2000. Ele vai passar por formação, e a formação continuada nunca mais será esquecida, porque nós vamos sempre precisar dessa formação. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas, né? Nessa mesma linha de reflexão. Alguns educadores preferem o uso do WhatsApp por estarem acostumados a usá-lo e fecham os olhos para outras plataformas de fácil acesso, como a Padlet e Classroom. Com base nesse comentário, esses professores estão e preferem ficar na zona de conforto ou falta conhecimento dessas outras plataformas? Padlet, Classroom, Kahoot, Classroom. Né? Aí travou a... É muito nome bonito, né, dessas plataformas. Bom, esse professor, é quase a mesma coisa que eu falei quando respondi para a Arusha. Ou ele vai se implicar para ele aprender, ele vai se envolver nas formações. Gente, eu fiz formações nas secretarias de educação de 2 municípios do Ceará durante 8 anos. Haviam professores que entravam, me desculpem, mas era uma experiência negativa, com a bolsa, colocava no colo, assistia tudo, não... Essas novas formações, vou precisar que eu, enquanto professor, me implique nisso. Eu não sei se eu respondi o que ele quis perguntar, mas poder ficar só com aquele currículo da especialização, eu vou no dia de sábado para a formação, eu me deslocava, eu gastava tanto tempo, colocava a bolsa no meu colo, ficava olhando para o formador, pensando em 1000 outras coisas, né? Ou a gente vai escolher a nossa área, nos aprofundar primeiro numa e avançando aos poucos. Eu acredito muito nessa vontade, não só na vontade política, mas também na vontade do professor de estar conectado a novos conhecimentos. Não, é rápido, mas eu preciso de outras ferramentas, porque
se a educação vai mudar, se a forma de conhecimento vai se ampliar, eu não vou poder mais ficar presa a um WhatsApp, né? Eu vou ter que usar outras plataformas, eu vou ter que... É como você lê um livro, um romance, aí depois você quer outro, quer outro, quer outro. É assim, eu acredito que isso precisa mudar na cabeça da gente primeiro. Verdade. E aí, dois últimos comentários sobre a fala do professor Herbert, né? O Lucas também. Professor Herbert, estou acompanhando o curso Tecnologia Digitais na Educação, muito aprendizado com as aulas. Obrigado por nos proporcionar momentos de construção de conhecimentos, né? E aí, o segundo comentário, a grande diferença de Sobral para algumas cidades que conheço, onde os diretores administrativos, pedagógicos e professores contratados são indicações de vereadores e prefeitos, né? São dois comentários sobre a fala do professor Herbert. Bom, em relação ao curso, só para complementar, então, já que não são perguntas, só comentários, como eu expliquei, né, um curso de formação em nível de extensão, são 180 horas, 4 meses, as inscrições ainda continuam abertas, quem tiver interesse em fazê-lo pode assistir às aulas anteriores, que estão todas gravadas no YouTube, e a gente pretende oferecer também novas formações, palestras e cursos nesse formato, de maneira gratuita. Em relação à questão que envolve a meritocracia, é fundamental para todo o sistema público, municipal, estadual, federal, respeitar a meritocracia da contratação dos seus profissionais. Então, seleções públicas, concursos públicos, editais com provas escritas, com prova didática, com análise de título, com entrevista. A política tem um papel muito importante, né? Exercer a democracia, escolher os representantes, prefeito, governadores, presidentes, deputados, vereadores, é importante para manter o sistema que permite a escolha e o desejo da maioria pela condução das políticas públicas. Mas essa mesma política, ela tem que ficar fora da escola. Ela não pode influenciar na escolha dos profissionais como moeda de troca, nem para favorecer um determinado grupo. Deve sim deve-se seguir critérios técnicos. Então, seleções, concursos, provas, certamente esse é o caminho para montar e disponibilizar bons profissionais técnicos, deve ser por meio de processos meritocráticos, para que esses profissionais possam oferecer, atender ao público por meio das políticas públicas, no nosso caso, pela oferta de um serviço de educação de qualidade. Então, isso é fundamental e é importante que os políticos compreendam que isso não é garantia de manutenção dos seus cargos políticos, muito pelo contrário, os professores, a sociedade, vai dar maior legitimidade se aquele gestor ele é um líder, ele é meritocrático, ele é transparente, ele é técnico, e não promovendo eventuais vantagens para se beneficiar no processo eleitoral. Eu acho que esse tipo de política, ele já se findou, né, pelos seus meios, se ainda resiste, faz muito mal à oferta das políticas públicas no nosso país. É verdade, professor, concordo, e principalmente nessas cidades, como é o nosso caso, cidade do interior, né, com práticas ainda meio que arcaicas na educação, né, isso acontece pela própria manutenção do poder político, né, e aí eu concordo quando o senhor coloca que aí o líder ele se legitima, né, a partir dessa meritocracia que ele confere às pessoas, né, para a escolha desses cargos, sobretudo cargos técnicos, e aí a população, a sociedade, ela vai avaliá-lo bem melhor, né, mas infelizmente isso é uma realidade ainda que a gente está rompendo, né, no dia a dia, nessas transformações cotidianas. E aí as perguntas e comentários do chat se encerram, né? Se os professores, a professora Carol tiver mais algum comentário, né? Só mais alguns comentários que tem aqui: positividade, ressignificação, foco, força, né? Comentários mais pontuais sobre as falas de uma forma mais geral.
Professor Herbert, estão pedindo para o senhor ser formador de todos os secretários de educação do Ceará. Ai, seria até uma boa, tá? Eu não tenho mais nada a comentar, Felipe. Professores, eu deixo aberta a palavra, caso vocês queiram concluir a fala de vocês, para nos encaminharmos para o encerramento da mesa, que foi leve, oportunizou bastante conhecimento para a gente, também bastante reflexão. Eu acho que todo mundo vai sair um pouco diferente dela hoje. Eu posso me despedir? Pode, professora. Eu vou me despedir agradecendo novamente a oportunidade, agradecendo o convite da Jane, dizendo às pessoas de Campos Sales, né, que eu sou formadora em Campos Sales, pela UAB da UES, né, fui da primeira disciplina e agora estou acompanhando o TCC, isso muito me alegra, e eu queria trazer só uma palavra para encerrar. Dizer que, a partir daquela frase que a gente conhece, o tempo é o senhor de todas as coisas, dizer que para nós professores, né, e para nós também enquanto alunos, nós precisamos saber usar o tempo a nosso favor, né? Cada coisa acontece de uma vez. Não adianta colocar tudo na cabeça de uma vez e querer que tudo se resolva. Você precisa aprender a ter disciplina, a se envolver com as situações pedagógicas, agora mais do que nunca, porque se você é professor, os momentos pedagógicos, sejam presenciais, sejam à distância, não podem tornar esse momento distante. Eu gosto de usar essa frase. Vamos fazer educação à distância, educação remota, sem distância. O distanciamento não é só o contato físico que provoca o distanciamento, mas o distanciamento pode estar dentro de nós. Então, vamos acabar com esse distanciamento, ter humildade de aprender sempre, eu acho que isso é muito importante, e buscar as condições políticas, os gestores, dizer, olha, eu estou querendo me envolver, mas eu não estou tendo a condição objetiva, ou eu estou tendo a condição objetiva, mas eu não estou bem subjetivamente. Então, que os gestores pensem nessas condições, tanto objetivas quanto subjetivas para essas formações, e que nós saibamos usar o nosso tempo a nosso favor, né? E também ter lazer, porque a gente precisa. Boa noite, obrigada. Bom, eu também queria agradecer a organização do evento, cumprimentar todos os professores da URCA Campos Sales, a todos os acadêmicos, estudantes, cumprimentar a minha colega de mesa, palestrante, a professora Yane Bessa, dizer que foi um grande prazer, uma grande alegria poder compartilhar um pouco das experiências e também aprender aqui nesse debate de hoje. Muito obrigado. Professor Herbert. Então é isso, gente. Eu queria agradecer também a presença dos alunos, a participação. Eu não sei se vocês puderam acompanhar, mas a discussão lá no YouTube foi bastante positiva. Eu acho que todo mundo estava precisando ouvir as coisas que foram ditas aqui hoje, principalmente na posição de professores, que às vezes a gente também cansa, né, de só ter que se reinventar, tem que estar em permanente estado de formação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes ser reconhecido de que tudo isso que nós temos feito tem dado certo, também é muito bom, né? Afaga a nossa alma também. Então, muito obrigada a todos vocês novamente. Eu não sei se nós, universidades pequenas do interior, teremos novamente a oportunidade de dialogar, né, com professores de peso, com a experiência que vocês têm e com o ensinamento que vocês têm. Então, é só agradecer realmente e nos colocamos também à disposição. O evento vai acontecer durante toda a semana. Amanhã nós temos uma palestra extraordinária com o professor Ulisses Infante,
é um professor muito respeitado no contexto da pesquisa, dos estudos literários, então vai ser uma fala sobre o